Rádio Filosofia Nimrod FM 1707. Ezi taungana Ramana Ono Haimuno Iboba Ayedo Ayenyo Ichoya Choya Nemi Aizwata Zwata Pine Aiteze Atenção, Gana, senhor, estamos reunidos aqui em seu nome para realizar o Big Sabata, programa dos santos no dia santo. Manguanani! Logo para amanhã, fica ligado à nossa sintonia 17.07. Esta é a Rádio Filosofia Nimrod, a rádio de todos os apóstolos, onde aproveitamos mandar nestes microfones um grande vantage para todos os apóstolos nível do mundo, em especial cá em África. Irmãos, vai à igreja, santifica o Senhor, louvando este Deus que enviou Santo Nimrod. Estamos aqui no estúdio de Benguela. Falar para vocês, Meir Pele Salomão. Vou lhe convidar para ir no YouTube, escreve Filosofia Nimrod e subscreva o nosso canal. E também siga-nos no Instagram, que é a nossa página oficial. Irmão, hoje vamos mandar o nosso sinal para Luanda, mas antes vou anunciar o grande tema. Vangueiro, ou seja, os evangelistas, esta é a especificidade de dom que Deus enviou do céu para a terra em que seja integrado dentro da igreja de Joane Maranga. Caros irmãos, hoje aqui não falarei muito, mas sim o nosso irmão Bavangueiro, Eliú, Germinha, Leão, lança-nos a bola e depois não te esqueça de nos devolver, nós que vamos marcar o golo. É uma recepção de classe, bola pro peito, coxa está dominada. E não se preocupa que o cruzamento será de Zé Calanga. Muito bom dia, irmão Salomão, a partir de Benguela. Nós estamos aqui mais uma vez na província de Luanda. Vamos primeiro começar a agradecer toda a gente que nos acompanha a este momento. Um vantage para toda a gente que está ligada à nossa rádio 17.07. Sem mais demora, estamos aqui com o nosso convidado, que vai mais uma vez nos esclarecer acerca do nosso tema hoje. Estamos com Muvangueiro Rabaúma, Elias João, ele que é Muvangueiro da Páscoa, Betlém. Meu pai, o que significa ser Rabaúma? Rabaúma significa líder. Isso não é Shona, é uma linguagem que veio do céu. Então qual é o significado de Muvangueiro Rabaúma? Ser Muvangueiro Rabaúma é ter conhecimento suficiente. O Muvangueiro Rabaúma é o fim do conhecimento da classe dos Bavangueiros. Tem que ter conhecimentos superiores com relação aos outros, que é para conseguir transmitir aos outros. Rabaúma é o fim do conhecimento, sabendo que sempre vai se aperfeiçoando para ter mais conhecimento, para saber o que é o positivismo, sim senhora, mas Rabaúma é o fim do conhecimento. Significa que se fosse no mundo, doutorou. O que é que significa Muvangueiro na língua portuguesa? Evangelista. E agora vamos dar uma olhada no nosso Instagram. Estamos a receber muitas mensagens. Infelizmente não vamos poder ler todas. Vamos ver aqui uma. Estamos aqui a esta mensagem que diz o seguinte: eu sou a mamã Ana, falo a partir de Viana, Luanda. A minha pergunta é o seguinte: gostaria de saber qual é a importância do Muvangueiro. O evangelista é o indivíduo que o trabalho dele está mais marcado a evangelizar as pessoas, está mais marcado ao confessar as pessoas, ao aconselhar as pessoas, ter tempo de visitar também as pessoas. Esse é o trabalho normal do evangelista. Indo na mensagem da nossa ouvinte, gostaria que nos acrescentasse mais um pouco. Qual é a responsabilidade do Muvangueiro? Bom, responsabilidade ao crescer, ao evangelista, vai depender. Por exemplo, isso é que o Espírito Santo orienta, o que significa ser um evangelista, o que é um Muvangueiro. Mas agora, dentro da igreja, por exemplo, pode ser orientado a fazer um outro trabalho.
espirituais, administrativo, por exemplo. É para senhor evangelista, o limite do teu trabalho é esse, mas ainda assim estamos a lhe dizer que vai hoje representar a igreja na área X, aquilo já é questão administrativa. Isso que nós acabamos de dizer é o limite, aquilo que o Espírito Santo orienta, o que é ser muvangueiro. Meu pai, nos congressos internacionais, lá no Zimbábue, no Bocha, tem-se notado que os muvangueiros têm um colégio especial que é responsável pelo dar. E também sabemos que o pai faz parte do mesmo. Meu pai, como é que se chama esse colégio especial e qual é a sua função? Sim, ele chama-se Dar do Bocha. Dar do Bocha, quem forma é o enviado. Tendo em conta o número dos evangelistas que se concentram lá, é muito. Só para tu teres uma ideia, nós temos tido 4 barracas. Porque Mussassa é para as mamás, os homens chama-se barraca. Ronda ali, se não estou em erro, o total de todos, se calhar acima de 80 ou 100 evangelistas. Logo também 100 evangelistas não servem para todos estarem em um só lugar, não é possível isso. Então, o enviado selecionou um determinado grupo que são chamados dos muvangueiros do Dar e do Bocha, onde estão representados todos os países que estão lá. Esses aqui têm como missão deles resolver os problemas dos apóstolos, julgar os problemas dos apóstolos que venham dos Mas-70, para parar até ali e julgar com sabedoria, com inteligência, com espírito, que é para depois fazer encaminhar até ao enviado de Deus. Por exemplo, no nosso caso em Angola, não sou o único muvangueiro, não. Está lá também o muvangueiro Lote, porque no passado éramos 3, eu, o papá Samuel e o papá Lote. Quando o Mutuma aparece, o Tuma Nimrod, fez a tua atualização. E vamos ler mais uma mensagem, deixa cá ver, do nosso irmão Salvador. Ele diz: olá, eu sou Salvador, escrevo a partir do Mochico e gostaria de saber se esse colégio especial funciona também com os muvangueiros LU e L. Não acontece. E só para te dizer uma coisa, por exemplo, no Bocha, os LU e os L, no Mussungano do Mutuma e do Julai, não tem trabalho. Os casos começam nos Mas-70 aí nos API e diretamente passam nos Marabaúma full. Por que não passa? Sim, então aí não precisa mais os casos passar nos L nem nos LU, porque o L e o LU do Mutuma, que podiam estar naqueles DAR como responsáveis, já estão lá conosco. E nesse DAR, quem é que dirige esse DAR são eles: o muvangueiro Rabaúma do Mutuma, o muvangueiro LU do Mutuma e o muvangueiro L do Mutuma. São eles que dirigem a DAR do Bocha. Bem, para além desse colégio especial, né, dos muvangueiros Rabaúmas, ouvimos também que existe um colégio especial dos Mas-7, chamado Agume. Como é que eles estão constituídos? Qual é a função deles? Eles escolhem só um Mutuma. Agume é um muvangueiro que tem que ter conhecimento suficiente para ser Agume. Para Mutuma lhe escolher, tem que ter um indivíduo que o Mutuma conhece bem e que tem conhecimento suficiente sobre a igreja. A linguagem mesmo terra a terra, podemos dizer, o papel dele na sua seria até conselheiros do Mutuma. Só que não se pode ser chamado conselheiros do Mutuma. Porque aqueles aí, os Agume, tem um peso muito grande nessa igreja. Eu, muvangueiro Lia, não posso batizar. Posso ir evangelizar qualquer área, evangelizo, paro. Mas aquele Agume pode batizar. Aquele Agume pode cantar com esse. Eles Agume, um Agume comigo, muvangueiro Lia, ele é superior. Comigo que sou muvangueiro de Matimano. Só para tu teres um exemplo muito simples, aquele Agume entram também na fila, na nossa fila, conosco. Os primeiros é que entram, depois a seguir nós entramos. Estamos na mesma fila. São os únicos API a nível do mundo que entram na mesma fila, que sentam na mesma fila, nos Marabaúma full. Agume, eles cantam Tenzi no Mussungano do Julai, onde o Mutuma está. São os únicos. Aquele API pode cantar Tenzi. Eles costumam cantar Tenzi.
Nenhum API mais a nível do mundo pode cantar Tenzi no Mussungano do Mtuma do Bocha. Não pode, nem um pouco. Desculpa, lá, deixa eu ver se percebi. Então eles podem ser de qualquer Páscoa. Combinação de várias Páscoas, todos esses pertencem na Páscoa do Mtuma. E quando aí no grupo dos Eliu, Raba uma da Páscoa do Mtuma, falece alguém ou alguém tem problema, é tirado, vão buscar ali naquele grupo de Akumi, que é para substituir. E em que momento eles cantam o Kwesi? Estamos a falar, por exemplo, no ato de evangelização. Um exemplo, eu vou daqui para ir, por exemplo, no Namíbia. Não tem apostolismo. Se eu chego lá para evangelizar as pessoas, depois tenho que recuar para ir buscar o batismo. Akumi, se for ele a ir lá, quando chegar lá, vai batizar. Eles têm essa prerrogativa. E temos mais uma mensagem a partir do nosso telefone. Olá, eu sou a mamã Marta, escrevo a partir de Luanda, Kazenga. E a minha pergunta é: nas outras classes de dons também existem os agumes? Não existe. A comissão existe mesmo no Bavangueiro. Ok. Bem, gostaria de saber qual é a diferença entre confesso e julgamento. Confesso quando o indivíduo cometeu um determinado pecado por espontânea vontade, vai perante a um evangelista, explica o pecado dele, os modos operantes que ele usou para cometer esse pecado e é aconselhado no muvangueiro e pronto, então o muvangueiro peça perdão a Deus para que Deus possa perdoar, porque o papel do muvangueiro ali não é ele que perdoa o pecado, não. O muvangueiro apenas está ali para testemunhar e aconselhar e também depois rogar a Deus para que Deus possa perdoar este indivíduo que está a confessar. Então depende diretamente do indivíduo que está a confessar, se está aberto a confessar a verdade ou não. Esse aqui é o confesso. Agora o julgamento é um problema que ele segue. É um problema que ele segue, que ele cometeu, por exemplo, adulterou com alguém, lutou com alguém, tem dívida com alguém e é trago no dar, ali já é um problema, é para ser julgado. Ali os evangelistas vão lhe perguntando o que é que foi, como que cometeu esse problema, não sei o que. Mas no fim de tudo é aconselhado também para nunca mais cometer este erro e é absolvido. Se o caso for grave, então os evangelistas escrevem no livro para entregar no líder da igreja, que é o enviado de Deus, para depois decidir. Só para entender a questão anterior, entre eles os dois, qual é que é público? Na verdade, nenhum deles é público. É erro grande, é erro muito grande. Você ir começar a ouvir os pecados dos outros. Zimbábue isso existe? Existe também alguns que vão lá assistir, mas é erro, é errado. Quando as pessoas estão a confessar ou quando as pessoas estão a ser julgadas, não podem ter telespectador e assistir. Não é feio, não se faz. Porque as pessoas estão a se livrar dos seus erros. E as únicas pessoas que são permitidas para ouvir os problemas dos apóstolos só são os evangelistas, porque não tem como evitar ouvir. Agora, as outras pessoas não aconselho. E temos mais uma mensagem. Olá, eu sou o Vangueiro Mateus, falo a partir de Luanda, Viana Zango. E a minha pergunta é o seguinte: como é que funciona a resolução dos casos no dar nos mussunganos de meses ou mussunganos normais? No mussungano normal, tudo começa nos API. Mesmo no mussungano grande de Mtuma, tudo começa nos Macevent. Os Macevent são os investigadores primeiros a obterem o caso e a cozinharem o caso para depois começar a subir e até chegar aos Maraba Uma. Os Maraba Uma, se forem de competência deles, terminam o caso. De fato, o caso for grave, ultrapassa os nossos limites de resolver, metemos no livro, é para entregar o dono, que é o enviado de Deus. Ok. Depois dos casos serem encaminhados para a classe do LU, é possível os casos terminarem mesmo aí? Sim, pode. Até há casos que podem terminar ali nos API. Só casos assim graves que precisa depois no fim os Maraba Uma determinarem ou o caso chegar até o enviado é que não pode terminar nem nos L nem nos LU. Deve terminar até mesmo nos Maraba Uma. Meu pai, um Vangueiro Rabaúma, dentro da sua Páscoa, a resolver um determinado caso, o que lhe levaria
a chamar o conselho de outros Rabaú para a resolução de um caso. Adultério de um Rabaúma na tua Páscoa. Um exemplo, o profeta Rabaúma cometeu adultério. Eu sou Muvangueri, Rabaúma. Não posso resolver esse problema sozinho. No colégio. É no colégio. Porque já é um Rabaúma, já é um problema do Mtuma. Não tenho competência eu, com meu Muvangueiro API, com meu LU, com meu L, dizer que esse caso terminou, está perdoado. Ali estou a cometer um erro. Se esse caso chegar no Mtuma, vou ter problema. Esse caso tenho que trazer no Mtuma, no coletivo, não é? O meu API lhe mando lavrar um documento que deve trazer até o coletivo. O caso é julgado no coletivo e é registrado no livro. É assim que se faz. E por outra, temos réus que são julgados sem a sua presença e recebem a sua sentença. Essa prática é legal? Não, é ilegal. Ninguém nessa igreja pode ser condenado sem antes ser julgado. Talvez se for caso de rebelião. Lhe ouvir, depois de lhe ouvir, é assim que vocês podem lavrar, se for necessário, para enviar. Bavangueiro, por favor, também gostaria de fazer algumas questões pertinentes. Quais são os procedimentos legais para se fazer a divulgação dos casos uma vez resolvido pelo sumo sacerdote enviado de Deus? É regra que quando o Muvangueiro vai lá dentro, depois do resultado do Mtuma, tem que ler para o reouvir a pessoa que tem problema e como os evangelistas apresentaram o problema dele ao enviado. É necessário ter povo para testemunhar? Não, não é necessário. Aquilo costuma ser um erro, o povo encostar ali para ouvir. A única pessoa que é convidado para vir é o Muvangueiro do Greque, daquela pessoa que está a ser julgado. Infelizmente, temos Muvangueiro que divulgam casos ou confessos dos apóstolos. Que conselho deixarias? Eu quero deixar esse conselho. Um Muvangueiro, por exemplo, confesso, individual, que alguém ouviu e você pega esse caso, leva ao público. Primeiro, você está a criar desgraça para a sua vida, estás a criar muitos problemas para a sua vida. O Muvangueiro deve ser um indivíduo muito sigiloso, é um Muvangueiro que deve guardar segredo. Quando você confessa as pessoas, aquilo deve ficar contigo até a sua morte. Nem deve comentar isso com a tua esposa, nem deve comentar isso com ninguém, mesmo com um amigo. Sabes uma coisa, o Salomão ontem à noite esteve na minha casa, confessou que bebeu uma cerveja, confessou que cometeu adultério. Afinal ele é aventureiro. Estás a comentar com um amigo, ou com a tua esposa, ou com mais alguém. É pecado, não podes cometer este erro. A única pessoa que você pode comentar com ele um determinado pecado é o API. Qualquer confesso que ele faz das pessoas deve informar ao seu Muvangueri Rabaúma, para tomar conhecimento como os membros estão a andar na igreja. Sobretudo até se essa pessoa, por exemplo, mês passado confessou que violou sábado. Depois de um mês mais porque violou sábado. 3 imposição de mão. Já é preocupante. O API deve se dirigir até um Muvangueiro Rabaúma, mais velho. Estamos preocupados com o papá fulano ou com a mamã fulana. Esse já é a 3ª vez ou a 4ª vez, seguidamente, só confessa violação no sábado. É já para ser chamado e ser aconselhado altamente pelo Muvangueiro Rabaúma com seu elenco. Se a mesma pessoa, por exemplo, já confessou consecutivamente que sempre está a beber, já é preocupante. O API já não pode guardar isso. Deve levar até no Muvangueiro Rabaúma e o Muvangueiro Rabaúma tomar conhecimento, registrar isso e ver o que se pode fazer. Se ver também que mesmo depois da informação chegar no Muvangueiro Rabaúma, durante esse tempo todo, o homem continua a cometer o mesmo pecado, constantemente está sempre a adulterar, um exemplo, ou está sempre a cometer que o Muvangueiro Rabaúma também já não cala, vai ter até um batize Rabaúma, já. Essa é a 10ª vez ou é a 8ª vez que o Muvangueiro fulano ou a mamã fulana sempre está a confessar o pecado de bebedeira, o pecado sempre de violação do sábado. Então está a nos preocupar. É uma alma que pode vir a se perder. Ali já estamos a ir no ângulo espiritual. É chamado a ele para lhe orar, lhe aconselhar e acabou.
o muvangueiro deve ser sigiloso, deve ser um homem secreto e guardar aquilo consigo mesmo. Mesmo se houver divergência entre vocês, nunca pode dizer, você naquele dia não confessaste desse pecado assim, eu te perdoei. Quando você ver aquele muvangueiro, não está preparado para o trabalho do evangelismo. Que conselho deixarias àqueles muvangueiros que, em troca de perdão ou confesso, cobram valores monetários aos apóstolos? O conselho que eu quero deixar é o seguinte: um muvangueiro, que é chamado evangelista em português, é uma pessoa que Deus lhe deu o trabalho de ajudar as pessoas a encontrar o caminho para o céu. E ao encontrar o caminho para o céu, passa pelo confesso. Porque no céu não vai entrar uma coisa podre, nem uma coisa suja. As pessoas que vão no céu é aqueles que vão confessar. Por isso é que o Joane, quando lhe deram essa igreja, a primeira coisa que foram lhe dar foi o dar. O dar é para confessar as pessoas e perdoar as pessoas. Então, quando um muvangueiro vem alguém espontaneamente confessar os seus pecados, não deve ser cobrado nem um kwanza, não deve ser cobrado nada, nem deve ser desprezado, por o contrário, deve ser acarinhado e perdoado. É um trabalho sujo que muitos muvangueiros cometem na vida. Olá, sendo mais pragmático, existe uma relação entre os mubatis e o dar? O dar, não existe nenhuma relação entre o dar e o babatis. O dar, se nós falarmos do dar, o dar depende diretamente do enviar de Deus. O dar não tem nenhuma dependência dos mubatis. Um batiz é responsável de qualquer comunidade. Vamos falar ainda das Páscoas. Numa Páscoa, o líder máximo é o mubatize Rabauma, é o líder máximo da Páscoa. Mas ainda assim, é um batize Rabauma, que é o líder máximo da Páscoa. Tem limites também. Tem onde pode e onde já não pode. E de onde derivam os comunicados publicados à igreja? O comunicado que dão são os babatizes. Entregam os bavangueiros. Os bavangueiros recebem um comunicado, transmitem à igreja. Ao transmitir à igreja, vai depender do tipo de comunicado. Se é preciso que o muvangueiro fique de pé e fale com a igreja, ou esse comunicado o profeta pode transmitir. E qual seria o papel do muvangueiro neste processo? Então, mas o muvangueiro, quando recebe o comunicado no babatize, tem que rever se isso aqui está nos termos da lei ou estipula contra os nossos princípios da lei. Um muvangueiro tem competência de evitar comunicados que vêm dos mubatis? Não podes evitar. Os babatizes são responsáveis líderes da igreja. Evitar como tal, não. Então, só podemos aconselhar se virmos um exemplo. Se vermos que o comunicado que está lá está fora do nosso contexto, segundo a nossa lei, vamos regressar para aconselhar. Não, para esse comunicado que nos estão a dar, segundo a lei, não é bom. Então seria como não, pai, seria assim. Mais ou menos isso. Qual seria o papel do muvangueiro para a abertura de um culto? O profeta, antes de irem orar, venham até o muvangueiro. O muvangueiro pergunta no mubatize, diz e autoriza. Infelizmente temos muvangueiros que ainda não sabem cantar o tense tongana. O que aconselharias? O muvangueiro deve fazer tudo, lutar para aprender a cantar tense. É a canção principal dos muvangueiros. Devemos aprender todos o tense, sobretudo os muvangueiros. Acabamos de receber a nossa última mensagem. Diz o seguinte: olá, o Big Sabata para todos. Gostaria de saber que conselho o muvangueiro lhe deixaria a um ape que se torna Liebeuma prematuramente. Bela pergunta, quem seria? Uma mensagem anônima? Um ape, depois de se tornar um muvangueiro Rabauma, o nosso apostolismo é um aprendizado para sempre. E sobretudo então, se você ainda não bebeu muito enquanto eras muvangueiro ape ou API, deve aprender muito. Não deve ser um indivíduo arrogante, deve ser um indivíduo humilde, que sempre deve estar sentado com as pessoas que conhecem, que aprenderam, que é para você ter conhecimentos básicos. E o que acontece hoje no nosso país, e sobretudo Angola, não só, é que as pessoas mal aprenderam o apostolismo, conseguiram alcançar a marca grande do muvangueiro Rabauma no pé do Pumba, e agora fica vaidoso, já não quer aprender. É porque ele se acha que já sabe tudo, porque muvangueiro Rabauma, teoricamente sim, quando alguém atinge ao nível de muvangueiro Rabauma, é uma pessoa dotada de conhecimento, por isso é que conseguiu atingir isso, mas não é isso que se resiste hoje. São pessoas que ainda não sabem nada e ficam já com preguiça de aprender, já não querem aprender nada, mas eu aconselho a aprender sempre até morrer. Eu sou aqui um muvangueiro Elias, estou a aprender todos os dias até morrer, porque a nossa igreja é uma igreja muito dinâmica. Hoje há coisas que você, esse ano,
e ouviste assim, vais ouvir outro ano que não, já não é assim, agora estão ao contrário. Então essa igreja é uma igreja que não fica parada. É uma igreja dinâmica, de cada dia que o Espírito Santo orienta uma nova coisa, as coisas são executadas. Por isso é que nós estamos permanentemente a ir no Bocha, em contato com a turma permanente, para nós aprendermos. Então o vangueiro não pode ficar atrás, senão ficas ultrapassado. Deve estar disposto a aprender, aceitar e ouvir as pessoas que sabem que podem te ajudar a aprender mais coisas sobre o apostolismo e sobre o trabalho dos evangelistas. Infelizmente o tempo já não nos perdoa. Papai Eli, a quem vais tu João Tanche neste momento? Em suma que agradecemos bastante, sobretudo, o trabalho que cá viemos fazer, sobre a recepção e o conjunto, e vocês, os jovens, da maneira que se dedicaram para estarem até aqui, sacrificando alguns trabalhos vossos, estarmos aqui, vamos estar todos ligados a Deus. Como tudo que é bom não demora, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa. Hoje tivemos a oportunidade de falar o tema de Muvangueiros. Agradecimentos, vamos agradecer primeiro todas aquelas pessoas, todos os nossos irmãos que estão ligados ao nosso canal, que estão ligados à nossa rádio 17.07 Folos Nimirode. Um carinho imenso por vocês, um antange para vocês todos. Vamos agradecer também as pessoas que têm nos dado apoio. Estamos a falar do Muvangueiro Cipriano. Mano, estamos contigo, não te largamos. Sem esquecer também o Murapi Aaron, que também deu o seu suporte aqui no nosso canal. Estamos juntos, não te largamos também. Eu sou o Jeremias Leão, Muvangueiro Eliu da Páscoa, o Rei Almilo, Templo do Dundo, Luashimo. Falou para vocês a partir de Luanda. Bom sábado para ti, tchau, tchau, God bless you. Tchau, 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 Xabaruango, Tatenda. Bem, muito agradecido pela sua companhia. Um grande wantanche para o meu amigo API Emanuel Casimiro em Luanda por contrair o seu grande matrimônio. Um grande wantanche para o nosso repórter Jeremias Henriques, no Capa, da Páscoa Jerusalema. Eu sou Merpel Salomão, também de Jerusalém, Benguela. Agradeço o nosso diretor, Profeta El Mateus, e o nosso técnico de som, Ape Arthur. Tchau, tchau. One Tanche, Big Sabata. Angola, Benguela, One Tanche.